Agora 1h07, seguindo por aqui, hoje vamos receber por aqui nosso convidado Rogério Carvalho, senador, para falar sobre as ações no Senado. Rogério, boa tarde, prazer recebê-lo, é o nosso convidado de hoje. Entrevista. Boa tarde, Mari, boa tarde, Eduardo Carvalho, boa tarde, Tainã, né, que está aqui operando todo o sistema, e meus cumprimentos a todos os ouvintes da Xodó em todo o estado de Sergipe. Para iniciar por aqui nosso papo de hoje com o senador Rogério Carvalho. Senador, como o senhor analisa o impacto das eleições municipais de 2024 na política nacional e aqui no estado de Sergipe, e quais avaliações o senhor tira desse cenário nesse momento? Bom, eu acho que foram eleições que tiveram algumas características, né, que a gente precisa ficar atento. Tivemos uma presença maior nas redes sociais, na definição dos resultados. Partidos tradicionais cresceram. O PT foi o único partido de esquerda que cresceu em quantidade de cidades administradas e número de vereadores, mas houve um crescimento muito descolado de partido, né? Então, o eleitor definiu votar em pessoas por algumas causas que não são aquelas que costumeiramente são as causas que estão em debate. Muito mais pela afinidade pessoal, muito mais pela postura do candidato, muito mais pela posição do candidato em relação à situação da cidade dele que se encontra. Ou seja, o eleitor identificou que queria melhorias e apontou para algumas pessoas que poderiam ser essa referência ou essa possibilidade de mudança. É o caso de Aracaju, que não temos aqui, eu não acredito numa polaridade, não foi uma polarização direita, esquerda. Há quem queira caracterizar como sendo uma polarização entre direita e esquerda. Foi muito mais a aposta em alguém que se disse e que se posicionou contra uma determinada força política que parecia imbatível e que ao longo do tempo foi se distanciando dos anseios da população. Então a gente acabou vendo que esse fenômeno das pessoas escolherem individualmente alguém que possa representar o sentimento das pessoas, aquele sentimento, acabou prevalecendo em relação às estruturas partidárias, as estruturas milionárias de financiamento acabaram perdendo espaço para essa posição mais de identificação do eleitor com o candidato ou a candidata especificamente, com exceção dos pequenos municípios em que a política, a divisão política ainda prevaleceu. Mas no geral, eu diria que esse foi o grande motivo ou a grande estratégia que se materializou ou que materializou vitórias no Brasil inteiro. O senhor avalia como um cenário, então, algo positivo essa mudança? O eleitorado, por exemplo, aqui como o exemplo que o senhor citou aqui da capital, Emília Correia. O senhor acredita que muitos eleitores que têm mais um alinhamento com a esquerda, mesmo assim, votaram nela pela mudança? Isso bom ou ruim? Veja, eu costumo dizer que todo resultado, desde que legítimo, que vem da vontade popular, é bom, certo? Então, e ficou claro que a população de Aracaju queria uma mudança e conseguiu consolidar essa mudança. Então, eu acho isso positivo, e acho positivo, inclusive, para a política no estado de Sergipe, que que houvesse uma desconcentração de muito poder nas mãos de poucas pessoas. Quando ocorre uma concentração muito grande de poder, as pessoas perdem os limites e acham que podem fazer o que quer, podem perseguir, podem transformar as instituições de Estado em mero instrumento da sua ação política, da sua vontade política, perde os limites. E eu acho que essa eleição recoloca no lugar. Ninguém é Deus, ninguém assumiu a condição e a autorização para fazer o que quer. As pessoas assumiram a autorização para governar, e governar para atender os interesses do povo.
e não seus interesses particulares. Então, quando tem uma eleição como esta, de certa maneira, é um alerta para que os políticos possam se olhar e ver que o povo está atento, e o povo quer políticos que olhem para a população, que olhem para os problemas, que não façam do espaço de poder um espaço pessoal, de vingança, de perseguição, que não use as instituições para tirar proveito político. Quer que as instituições existam e funcionem para atender às necessidades do povo. E eu acho que numa eleição como essa, acho que essa reflexão fica posta para aqueles que achavam que eram donos do estado de Sergipe e que Sergipe não tem dono. No final, o povo mostrou que tem autonomia e que elegeu alguém fora do esquema que estava preparado. O senhor acredita que esse modelo que iniciou aqui na capital, no caso, no exemplo da Emília Correia, pode se espalhar por todo o estado? A população, o eleitor, tendo essa mentalidade de não votar pelo partido ou por, vamos dizer, identificação de lado político, mas sim pela pessoa, pela identificação da pessoa, do político em si, não do partido? Eu acho que isso já vem acontecendo, né? Eu posso falar por mim. Eu, em 2018, na maior crise do PT, eu fui eleito senador. Então, foi uma escolha de um político que gerava identidade com as pessoas. O próprio Lula, né, ele é eleito e ele sempre tem mais força do que o próprio partido. Ele é maior do que o partido do ponto de vista eleitoral, né? Então, eu acho que isso já é um fato determinante na política brasileira. O que eu acho é que agora, cada vez mais, a gente vai tendo pessoas que assumem mais relevância do que as próprias siglas nas disputas eleitorais, porque a relação do eleitor é direta com o candidato através dos diversos meios, as diversas redes sociais, os diversos mecanismos de acesso e de comunicação, que facilitou bastante. Senador, prazer poder recebê-lo, viu? Tratando agora de Senado, né? São 81 senadores, 2026 aproxima-se e nós vimos nessas últimas eleições características muito próprias, né? É preciso fortalecer os mandatos, e a gente percebeu também o enfraquecimento dos partidos, porque, veja, mesmo a direita tendo um candidato, não desagou muito sobre o candidato em si, a eleição municipal em muitos lugares do Brasil. Sim. Foi mais a linha de mudança, ou seja, as pessoas estão muito mais próximas de pessoas do que de siglas, né, partidárias. Mas, por outro lado, isso também é um perigo, né? Porque quando a gente só imagina a pessoa e não o partido em si, a gente também vai ficar preso a uma pessoa que é passageira. A gente pode estar perdendo também a questão ideológica, de convicção, né? Como é que o senhor avalia nesse mundo que ainda está polarizado, né? Que eu não vejo necessidade de termos consenso. Eu acho que cada lado precisa ter a sua essência 100% viva, para que o país tenha a opção de escolha, né? Como é que o senhor avalia o Senado? Foi alvo também de muitas críticas. Como é que o senhor está avaliando? Olha, eu diria que nós temos hoje uma base no Senado mais conservadora. Nos últimos 2 anos, a base é mais conservadora. Foi mais difícil para o presidente Lula aprovar projetos de interesse da população mais pobre, certo? Eu quero aqui dizer para os ouvintes da Xodó que quando chega uma pauta, uma agenda, um tema de interesse dos ricos, rapidamente é aprovado. Quando chega uma pauta de interesse dos mais pobres, nós sofremos muito para conseguir aprovar. Isso significa que a representação que hoje a gente tem no Senado e na Câmara, ela está muito mais vinculada aos interesses dos mais ricos do que dos mais pobres. E aí é importante a gente voltar a pensar que determinados partidos, eles têm uma vinculação com os interesses dos mais ricos. E estão ali para defender interesses da parte mais abastada da sociedade, mais rica da sociedade. Então, eu acho que é importante esse equilíbrio entre a escolha do perfil
do candidato que mais agrada ao eleitor, mas é preciso saber com quem ele está acompanhado, qual é a história. Eu sei que é muito difícil a gente falar em história em tempos de imediatismo, do imediatismo das redes sociais, que isso tudo acaba gerando um comportamento muito imediatista, muito focado no senso comum, né, na coisa mais superficial, ninguém se aprofunda mais em nada, mas de qualquer forma a sua pergunta me obriga a dizer o seguinte: veja, aprovar projetos de interesse da população como um todo foi muito mais difícil do que aprovar projetos para dar benefício fiscal aos mais ricos. Então, o Brasil é um país que tem o maior programa de transferência de renda para a população mais pobres, mas os ricos também têm muitos benefícios. E se não fossem os benefícios dados aos ricos, nós viveríamos num país muito mais igual, com muito mais justiça social, com serviços de melhor qualidade, mas, infelizmente, a representação que está no Congresso é uma representação que ali se encontra para defender os privilégios de grupos econômicos e de corporações poderosas que sabem defender os seus interesses. O povo precisa de partidos que tenham este compromisso, porque se não tiver o partido que tem a cara do povo para defender o interesse do povo, os grupos formados lá dentro, eles já estão ali para defender os interesses da parcela mais rica da sociedade, do povo, dos interesses da indústria, dos interesses da área, do empresário de uma maneira geral e do interesse de algumas corporações que são as que ganham bem, as que estão organizadas, as que estão lá todo dia fazendo lobby, certo? Então, é preciso ter partidos com essa cara mais popular para assumir a defesa da população mais carente, mais necessitada, e nisso é onde eu me incluo, né? Se você pegar, por exemplo, as votações, eu fui considerado o senador, um dos senadores e um dos 10 políticos que tem maior adesão à agenda de defesa ambiental. Eu estou entre os 20 parlamentares que defendem os interesses do conjunto da sociedade. Então, isso porque eu faço parte de um partido que tem isso como bandeira. Isso é importante que a população entenda, porque quando você elege alguém muito descolado, ele chega ali para defender não o interesse de quem votou nele, mas o interesse de quem financiou a campanha dele, certo? Esse é outro debate, é outra questão que a gente precisa aprofundar bastante. Muito bem, agora 1h20 aqui no Jornal da Xodó, estamos aqui conversando com o senador Rogério Carvalho. Vamos agora ao Baixo São Francisco, vamos apropriar com o nosso caríssimo Robson Martins. Estamos em rede agora para todo o estado de Sergipe, parte de Pernambuco, Bahia e Alagoas. E agora quem faz pergunta é o nosso caríssimo Robson Martins, do Baixo São Francisco. Em Propriar, Robson, fique à vontade. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde a todos e ao nosso convidado e entrevistado, o senador Rogério Carvalho. Receba, senador, um forte abraço aqui da região de Propriar, no Baixo São Francisco. E nos conte como o senhor avalia a reforma tributária e administrativa em curso no nosso país, como pode atender melhor às necessidades dos estados e da população mais, digamos que, vulnerável, hein, senador? Muito obrigado. Obrigado, Robson, excelente pergunta. Nós estávamos falando aqui da dificuldade que é você aprovar projetos que melhoram a vida da população mais pobre. Na reforma tributária, ela criou, primeiro, você vai ver que aquele segmento que tem relação com os mais ricos votou contra a isenção tributária da cesta básica. E a cesta básica é onde a maior parte da população consome e, imagine, pagar 7% de imposto sobre feijão, sobre arroz, sobre produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, carne, né? Que era para pagar imposto, e a gente conseguiu tirar a cesta básica, vai ter imposto zero.
zerado o imposto. E depois a gente foi definindo as alíquotas e depois o imposto seletivo. Quem vai ter imposto seletivo? Que são os produtos e os serviços que geram impacto ambiental ou que geram dano à saúde. Então, eu diria que essa reforma tributária ela já foi concluída, certo? A parte sobre a produção, sobre o consumo, nós concluímos este ano. Nós aprovamos a PEC e aprovamos a regulamentação. O governo vai agora sancionar a lei e a partir de 2026 a gente começa a implementar a reforma tributária. Vai ser bom porque vai reduzir o imposto sobre os produtos mais consumidos. Então, a população mais pobre que consome uma base definida de produtos praticamente não vai ter imposto sobre o consumo. A população mais rica que consome bens de maior valor agregado vai pagar mais imposto. Então, justiça tributária, ou seja, quem ganha mais vai pagar mais imposto quando consumir. E quando alguém consumir algo e pagar imposto, se está numa faixa de renda baixa, vai receber de volta para pagar a conta de energia, para pagar a conta de água, vai ter o cashback, ou seja, que é dinheiro ou um crédito que ele pode abater e pagar determinadas contas. Então, acho que essa etapa a gente fechou e fechou muito bem. Mérito para o governo Lula, que ao longo desses 40 anos conseguiu consolidar essa reforma tributária. Nós temos ainda um debate que precisa ser feito, que é sobre a renda. Não faz sentido uma pessoa que recebe 5 milhões de dividendos, que é uma renda, pagar zero de imposto. Enquanto uma pessoa que recebe 50 mil reais de salário pagar quase em torno de 20% de imposto. Certo? Qual é a justiça fiscal que existe disso? Não existe. Então, a gente precisa resolver isso. O governo, no final do ano, aprovou no ajuste fiscal a cobrança de imposto acima de um teto de 600 mil reais, certo? Um valor de até 10% sobre todas as rendas. Então, de certa maneira, esses dividendos, essas rendas que estavam à margem do pagamento de imposto, passará a pagar no mínimo 10%. Só que, por exemplo, eu que tenho um salário que é próximo do teto, como senador, eu pago 27,5%. Quem ganha acima de 15 mil paga 27,5%, certo? Por mês. Então, de qualquer forma, ainda há uma diferença, mas já houve uma melhora nesse sentido, neste cenário, para o próximo ano. Mas a gente precisa aprofundar o debate sobre o imposto sobre a renda. A gente precisa isentar quem ganha até 5 mil reais. Isso o Lula tem que fazer, nem que seja no ano de 2026. Nós precisamos isentar, porque quem ganha até 5 mil reais são 3 salários mínimos. O que é isso do ponto de vista de renda, certo? E a gente precisa cobrar um pouco mais sobre quem ganha mais. Então, eu acho que nesse ponto, acho que a gente vai ter um equilíbrio, a gente vai melhorar um pouco. Ou seja, os ricos vão continuar ricos e os pobres vão ter. Não é que os pobres vão ficar menos pobres, mas pelo menos vão poder consumir mais, vão poder ter mais acesso, vão poder ter mais conforto, porque nós não estamos falando de um dinheiro ou de um recurso grande o suficiente para acumulação, mas para gerar conforto, gerar consumo. E isso a gente viu quando a Mari, quando abriu o programa, falou no aumento, na redução do desemprego, no aumento da renda e na diminuição da miséria. Por quê? Porque mais pessoas passaram a consumir, porque o Bolsa Família passou a ser regular, o BPC passou a ser abranger mais pessoas, o salário mínimo aumentou. Quando você distribui renda na base, o que é que vem como consequência? Mais renda para as famílias, mais emprego gera. Então a gente entra num ciclo virtuoso importante, e é isso que eu acredito que esta reforma tributária e esta pequena intervenção na reforma da renda que foi feita no final do ano passado,
né? Eu acredito que veio como ajuste fiscal, né? Eu acredito que vai melhorar a renda e diminuir o sacrifício da população mais pobre do país. Eu acho isso muito bom. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, poder ter um lazer, poder fazer uma pequena viagem, comer um pouco melhor, morar um pouquinho melhor, comprar um eletrodoméstico novo, mudar as coisas de casa. Tudo isso é muito importante, né? Muito bem, agora 1h27 aqui no Jornal da Xodó, estamos conversando com Rogério Carvalho, senador. Vamos chamar um intervalo comercial, já retornamos por aqui trazendo mais informação e continuando por aqui com a nossa entrevista de hoje. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Não saia da sintonia. O Jornal da Xodó volta já. A sua madrugada na Xodó é muito melhor. A gente te faz companhia, bate aquele papo e toca as melhores músicas. Corujão da Xodó, de segunda a sexta a partir da meia-noite, com Júnior Bagaceira. Não durma no ponto, fique com a gente. Corujão da Xodó, na Rádio do Coração. Se ligue na novinha. Pessoal, recado da Energisa. No dia 23 de janeiro, a Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Rubalo, Estrada do Cemitério, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Estrada Três Porquinhos, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua Alberto Dias de Matos, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua D, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua das Araras, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua E, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua Três Porquinhos, do meio-dia às 18 horas, em Aracaju. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Xodó FM, música, informação, você encontra aqui. Deixa o seu dia perfeito. Quer ver só? De manhã você recebe o bom dia mais alegre do rádio. Bom dia! À tarde tem mais música e muita energia positiva. Boa tarde! E à noite, todas as canções que você mais adora. Boa noite! Xodó. O dia todo, a sua melhor companhia. Você está na Rede Xodó de Comunicação, Sistema Integrado de Rádios do Estado de Sergipe. Xodó FM. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede e a maior equipe do rádio jornalismo sergipano. Um novo jeito de fazer rádio jornalismo, ético, transparente, dinâmico, democrático e objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. 1h30. Jornalismo com credibilidade, prestação de serviço. Esse é o jeito Xodó de deixar você bem informado. De volta por aqui com o nosso Jornal da Xodó, agora 1h30. Boa tarde para você acompanhando, ficando bem informado com o jornalismo aqui da Rede Xodó. Hoje recebendo por aqui Rogério Carvalho, senador, para falar um pouquinho sobre as ações no Senado. Senador, assumir a liderança do PT no Senado é um desafio muito importante. Quais serão suas principais prioridades na função, especialmente em relação ao fortalecimento do partido e da democracia brasileira? Bom, primeiro é uma honra para qualquer parlamentar assumir liderança dentro de uma casa legislativa, né? Então, eu fui líder no ano de 2020, mas foi o ano que começou a pandemia, então eu fui um líder de computador, né? E de posições virtual. Agora, em 2025, eu vou voltar à liderança, já com uma nova conformação da bancada do PT no Senado. Hoje nós somos 10 senadores, nós somos terceira bancada do Senado. Então, as nossas prioridades é garantir que temas relevantes, como, por exemplo, essa questão da reforma da renda, que a gente possa pautar, que a gente possa ter a regulamentação definitiva das redes sociais, que eu acho que é um tema importante. É só ver o que aconteceu nos últimos dias, a confusão,
o desserviço que isso tem produzido na sociedade. Eu vejo aqui vocês, para produzir uma matéria, vocês vão procurar a integridade da informação para que a população seja orientada e informada corretamente, né? Então não é aceitável que uma plataforma que tem acesso a milhões de pessoas ao mesmo tempo sirva de instrumento para a desinformação e para a instabilização do país. Então, acho que esse é um tema que a gente precisa trabalhar, precisa aprovar. Nós precisamos ter uma legislação na área da saúde pública. Alguns temas a gente precisa atualizar, né, como todo o sistema de saúde. O SUS precisa ter uma atualização da sua legislação pela importância que ele tem, né? Nós temos vários temas de interesse da sociedade que precisam ser pautados. O ano de 2024 foi um ano muito importante, porque a gente fez reforma tributária, a gente discutiu temas todos, ou na sua grande maioria, de grande interesse público, que vai trazer mudanças para a vida do cidadão comum. A ideia é que a gente possa, diante do conjunto de projetos, a gente escolher aqueles que tenham impacto na vida das pessoas, que possa produzir melhorias na vida do povo brasileiro e do povo sergipano em última instância. Porque, veja, a pauta nós vamos conhecer agora a partir do dia 2 de fevereiro, a gente vai saber qual vai ser a grande agenda que vai ser pautado no país. Mas eu já posso antecipar: a questão da renda vai estar, do imposto ou da reforma tributária sobre a renda vai estar pautado, porque é uma obrigação constitucional. Isso é bom, porque vai reduzir imposto para uns e aumentar, quer dizer, ampliar a base de cobrança de imposto de pessoas que não estão contribuindo, né? Eu acho que essa questão da integridade da informação, eu acho que a gente vai conseguir aprovar isso este ano, garantir que as redes sociais trabalhem dentro de determinados critérios para garantir que a informação seja qualificada, seja verdadeira, diminuir um pouco essas fake news. E tem outros projetos que vão vir, que são também relevantes no que diz respeito a mudar a vida do povo brasileiro e gerar mais justiça social. É isso que a gente espera no ano de 2025. Agora 1h34, vamos seguindo por aqui com a nossa entrevista de hoje. Vamos agora à região sertão do estado, vamos a Nossa Senhora da Glória. Por lá, Kleber Braga também vai interagir por aqui com o nosso convidado de hoje. Kleber, fica à vontade, é com você, direto do sertão em Nossa Senhora da Glória. Estamos com dificuldade para acompanhar aqui, para ouvir o Kleber Braga. Vamos ver com a produção se a gente consegue trazer agora a pergunta do Kleber para seguir por aqui com a nossa entrevista. Vamos tentar mais uma vez, então. Pronto, produção? Tudo pronto, Lorena? Tudo pronto? Então vamos tentar mais uma vez com o Kleber Braga, interagindo por aqui com o nosso convidado de hoje. Hoje estamos por aqui conversando com o Rogério Carvalho, senador, e o Kleber vai interagir conosco agora, conversando com o nosso convidado. Senador Rogério Carvalho, um grande prazer falar com o senhor, para todo o Alto Sertão sergipano. Um grande abraço. Olha, senador, o senhor tem se manifestado em favor de um marco regulatório para inteligências artificiais. Como o senhor vê o papel do Brasil na regulamentação da desinformação e o que pode ser feito para combater as fake news de forma mais eficaz? Grande abraço de todos aqui do Alto Sertão sergipano. Obrigado, Kleber Braga. Um grande abraço para você e toda a população do Baixo São Francisco que está acompanhando a Xodó. Eu estava falando há pouco que esse é um tema que a gente aprovou no Senado no ano passado, o texto da regulamentação que trata sobre inteligência artificial. Eu tive um papel eu acompanhei de perto e fui muito presente neste debate. Eu acho que a gente conseguiu colocar, porque a inteligência artificial
as pessoas precisam entender o que é isso. O que significa que todo o conhecimento produzido pela humanidade, ele pode ser utilizado por uma máquina e essa máquina produzir uma tecnologia, um modo de controle. Várias coisas podem ser feitas a partir do conhecimento que a humanidade já produziu. Quando você introduz um conhecimento que não é verdadeiro, a inteligência artificial ela vai ser falha, ela vai ser defeituosa. Então a gente apostou que a base deste conhecimento ela precisa ter uma checagem de integridade, ou seja, ela precisa ser academicamente validada. Essa base de conhecimento ela precisa ter credibilidade dada por um conjunto de pessoas qualificadas que vão dar a veracidade e a assertividade daquele conhecimento. Então, isso a gente conseguiu introduzir na lei. Como também conseguimos introduzir na lei que o seu trabalho, a sua produção de conhecimento, ao virar instrumento da inteligência artificial, que produza algum benefício para o detentor dessa inteligência artificial. Mas a gente precisa compreender que já existe no mundo serviços que hoje são feitos por seres humanos. Por exemplo, uma máquina colheitadeira, ela vai ser operada por inteligência artificial, toda por inteligência artificial. Hoje, em várias partes do Centro-Oeste, a plantação de soja e a adubação da terra já é com inteligência artificial. Exatamente. Olha, só para você ter uma ideia, a quantidade de soja por metro quadrado que é colhida é registrado no GPS, que na hora de adubar, se foi menos, você aduba mais aquela área para garantir que na próxima safra não tenha vazios de produção, certo? Então, a correção do solo, tudo é visto com inteligência artificial. Eu vi quando eu fui para a feira em Xangai, eu já vi carregamento de avião com empilhadeiras sem operador. Sem operador. A operação é feita à distância. Não tem operador no pátio. Então, tem muita coisa que vai acontecer, mas a gente precisa. A inteligência artificial pode diminuir o erro médico, a inteligência artificial pode diminuir as filas, o tempo de espera, pode tanta coisa para o bem, mas a gente precisa ter uma agência que acompanhe isso, e isso nós vamos ter por conta da lei, né? O governo agora precisa montar essa agência, fazer isso acontecer, para que a gente possa ter esse novo recurso a serviço da humanidade, a serviço do bem-estar da população, e nós precisamos aí começar a formar gente para lidar com um novo mercado de trabalho que surgirá. A gente acha que o trabalho vai desaparecer? Não. Teremos outras formas de profissionalização. Inclusive, nós colocamos um recurso na Universidade Federal de Sergipe e devemos ter este ano, lançado pela Universidade Federal de Sergipe, com recursos do nosso mandato, em parceria com o Ministério do Trabalho, um curso para 1.000 programadores. Né? Que a gente está em falta, nós não temos programadores. E no ano de 2026, mais 1.000 programadores. Então, a gente vai transformar isso numa regularidade, ou seja, todo ano, o nosso mandato, eu tenho mais 2 anos de mandato, pelo menos os 2 anos a gente tem 1.000 e mais 1.000, e se eu continuar nessa lida, todos os anos nós teremos a formação de 1.000 programadores, de gente da periferia das grandes cidades. A gente vai ampliando para garantir que a nossa juventude tenha uma oportunidade de se inserir no futuro mercado de trabalho, né? Então, 1.000 não é muito, mas já é uma grande quantidade de pessoas que vão ser formadas. Em 2 anos, 2.000, 3.000, 4.000, a gente pode ir ampliando isso para
lidar com essa nova realidade, que é uma realidade que vai acontecer Inovação chegando. Já chegou. E é como a gente sempre fala aqui, Eduardo Carvalho, a questão do jovem que tem um pai e uma mãe que é agricultor, agricultora, e muitas vezes precisa ir para fora, para outro estado, para uma capital, em busca de emprego. E agora, com essa inovação, vai poder se capacitar e ajudar no trabalho dos pais, da família. Inclusive, voltando para a sua cidade interior. Morando na sua própria cidade. Na sua própria cidade. Só precisa ter internet. Exatamente. E mais nada. Ou seja, ninguém precisa se mudar para poder trabalhar. Essa juventude pode morar em Aracaju, deixar a renda em Aracaju e prestar serviço para os Estados Unidos, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, morando aqui. Deixando a riqueza aqui mesmo. Senador, relacionado à questão da Petrobras, em Sergipe, a relação e com o PL 327/2021, que pé estamos? Olha, nós conseguimos, depois do debate que teve entre eu, o senador Laércio Oliveira, o senador retirou o capítulo 4, quarto, que ele inseriu nessa lei, e o projeto voltou a ser o projeto que tinha sido aprovado na Câmara e, portanto, nós vamos ter os investimentos feitos pela Petrobras no estado de Sergipe, não tem nenhum obstáculo mais. No momento em que foi retirado o capítulo 4, que foi o que a gente pediu que acontecesse, a gente ganhou o investimento da Petrobras. A licitação para as duas FPSOs, para SEAP, Sergipe Águas Profundas, que deve gerar 30 mil empregos, já é um fato em desenvolvimento, ou seja, já é uma realidade em construção. E isso, por quê? Porque as licitações já foram abertas para aquisição desses navios plataformas. Além disso, vai ser construído um gasoduto de aproximadamente 119, 130 quilômetros para trazer os 18 milhões de metros cúbicos de gás que serão processados nas plataformas, mas que virão para uma estação de aquecimento para integrar na rede de distribuição de gás de todo o Nordeste, integrar na rede nacional em Japaratuba. Então, nós vamos ter o gasoduto, a estação de aquecimento do gás, e vamos ter aqui a produção de 240 mil barris de petróleo dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás dia. As pessoas dizem, mas vai demorar. Veja, esse projeto era para ter sido iniciado em 2018. A Petrobras, no governo Temer, atrasou os investimentos e retirou a Petrobras daqui, praticamente. Então, esse debate voltou. Então, se fosse em 2018, em 2024 nós estaríamos produzindo. Nós retomamos esse debate em 2023, 2024. 2023 foi um ano difícil porque deu deserta a licitação para a aquisição dos navios plataformas para iniciar a produção em Sergipe. Então, agora em 2024, me parece que há empresas interessadas. Então, são 6 anos para que a gente tenha a conclusão desses investimentos. Então, Sergipe, que já foi, no período áureo da produção de petróleo e gás em Sergipe, era 3 milhões de metros cúbicos de gás. E chegamos a 45 mil barris de petróleo dia. Veja, nós vamos para 18 milhões, 6 vezes mais gás natural, e vamos para 6 vezes mais petróleo produzido no estado de Sergipe, na regra anterior. Então, nós vamos voltar a ter uma Petrobras forte e muita renda através de royalties, e com a possibilidade do Estado, emprego de qualidade, que o Estado pode, e isso vai trazer benefícios para o Estado, desenvolvimento para o Estado, só que a gente precisa ficar atento. Isso não é eterno, isso tem um prazo. Então, quem estiver governando nesta época tem que saber como vai desenvolver o Estado com essa riqueza. Porque, veja, o petróleo é muito bom, mas a gente precisa desenvolver, a gente precisa incorporar tecnologia na nossa agricultura. A gente produz milho, mas a gente não produz frango, proteína animal. A gente produz outros cítricos, mas a gente não tem mais fábrica para processamento da polpa. A gente tem
produção de leite, mas a gente não tem água suficiente para ampliar essa produção de leite e ampliar o número de laticínios no estado de Sergipe. A gente tem tanta coisa para fazer na agropecuária, na agroindústria de alta tecnologia, porque a gente é ainda um estado com muita atividade agrícola, a gente tem terra e a gente precisa sofisticar, incorporar tecnologia, melhorar a produtividade, melhorar a renda de quem vive nessas comunidades rurais. A gente pode ter em Sergipe uma indústria de tecnologia com investimento num parque tecnológico, ou seja, a gente pode fazer tanta coisa, mas para isso é preciso ter um foco no desenvolvimento do Estado a partir do recurso que a Petrobras vai gerar para o Estado. Por exemplo, Sergipe está no meio do Nordeste. Se pegar o sul da Bahia e pegar Ceará, a gente está praticamente no meio. Sergipe é estratégico para sermos um centro de distribuição logística para todo o Nordeste. Para isso, a gente precisaria duplicar a BR-235, que liga Aracaju a Itabaiana. A gente precisa duplicar a SE-270, que liga a BR-101 à cidade de Lagarto, para que esses corredores possam abrigar grandes centros de distribuição e logística para abastecer o Nordeste, porque veja, o comércio, cada dia a mais, ele é um comércio feito via compras online. Então, se você tem centros de distribuição próximo, você vai querer ter aqui, né? Se a gente está mais perto, por exemplo, a gente está a 6 horas de Maceió, a gente está a 8 horas de Recife, 12 horas de Recife, percebe? A gente está a 5 horas de Salvador, de caminhão, de veículo mais lento, mas veja, no mesmo dia você faz a entrega, percebe? Você chega aqui em 24 horas, aquilo que você comprar, você tem na sua casa, e isso é possível se tiver um centro de distribuição logística e se a gente tiver essa capacidade de perceber que esse é o futuro. Uma das áreas que vai gerar emprego, renda, são centros de distribuição logística que vai acontecer. A reforma tributária, por outro lado, vai trazer uma grande vantagem para nós, porque antes o imposto ficava só para quem produzia. Hoje, o imposto fica onde se consome. Então, mais riqueza vai vir para estados como da região Nordeste, vai ter um equilíbrio no desenvolvimento do país, graças a tudo que está sendo feito pelo atual governo e o esforço de outros governos, mas foi no governo do presidente Lula agora. Por isso que ele diz que este governo, eu já fiz mais do que nos outros dois e as pessoas não estão entendendo, porque vai mudar efetivamente a vida da população de uma maneira geral no Brasil com o tempo, só que são projetos que vai impactar com o tempo e as pessoas nem vão se dar conta de que foi fruto de algo que ninguém pega, que ninguém vê, que é uma decisão política acertada. Muito bem, vamos agora à região centro-sul do estado, vamos a Tobias Barreto, na Xodó AM 1520, por lá nosso correspondente Glauber Leal também vai interagir com o nosso convidado de hoje, Rogério Carvalho, senador. A gente traz agora a participação da região centro-sul, vamos com o Glauber Leal. Mais uma vez, boa tarde, Mari Rodrigues, boa tarde, Eduardo Carvalho, os amigos ouvintes da Rede Xodó de Comunicação. Saudar o nosso entrevistado e convidado, o senador Rogério Carvalho. Seja bem-vindo à Rede Xodó de Comunicação. Receba um abraço aqui da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta, senador, é a seguinte: recentemente, uma polêmica envolvendo o Pix tomou conta aí das redes sociais após o governo federal anunciar mudança nas regras do Pix, principalmente aí em relação aos limites de valores para transações. Então, gostaria de saber o que fez o governo voltar atrás na implementação da medida e se, na sua opinião, por que a desinformação venceu. Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Bom, eu queria cumprimentar o nosso amigo Glauber Leal e todos os amigos da cidade de Tobias Barreto. São muitos amigos que eu tenho nessa região. Um abraço a todos. Eu diria que nos tempos atuais, você precisa, antes de colocar para discussão uma matéria ou você aprovar uma medida administrativa, você precisa
debater sobre o risco daquilo se transformar numa narrativa que desinforma a população. Eu acho que esse episódio deu ao governo e à comunicação do governo o alerta necessário para tomar muitos cuidados, ou todos os cuidados, na hora de apresentar um projeto, de apresentar uma resolução, por mais inofensiva que seja, porque veja, na prática, o governo só ampliou de 2 para 5. Hoje é 2.000. O governo, na verdade, estava fazendo melhorando para que o dinheiro circulasse com mais liberdade. Mas disseram que aí vem que ia ter um controle de quem ganha 5.000 e que aquilo ia virar cobrança de algum tipo de imposto. Não. A informação, ela vai, mas essa informação, ela não vira controle para pagamento de imposto. Aí é uma fake news, é uma desinformação que acabou obrigando o governo a voltar atrás, a recuar, para poder não alimentar a mentira. E agora o governo precisa, de forma correta, avaliar o que vai fazer. Veja, se o governo não fizer nada, não vai mudar nada, nem na vida do governo, nem na vida das pessoas. Na verdade, o que o governo queria era ampliar o limite de informação. Ao invés de ter que informar a cada 2.000 de movimentação, informar a cada 5.000. Era até melhor, né? Mas isso era só informação. Eu acho que não tem que fazer nada em torno disso. E se o governo quer pegar os sonegadores, o governo tem como fazer, e não é com 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tem outras formas para poder fazer isso. E quando anunciar alguma medida nesse sentido, que teste antes quais são as possibilidades de fake news que podem ser criadas, ou seja, de narrativas mentirosas para desinformar a população. Porque, veja, mais uma vez, quem se beneficiou não foi a população pobre que entrou em pânico, nem foi o médio comerciante que entrou em pânico. Quem se beneficiou é quem não paga nada, porque ficou sem ser rastreado. Porque tinha outras coisas nessa medida que não dizia respeito a isso, certo? Então, eu acho que o governo precisa rever, e está revendo, tanto é que mudou o seu ministro das comunicações para, nesses tempos de construção de narrativas, o governo não pode anunciar nada sem avaliar as narrativas possíveis sobre cada tema que vai ser colocado em discussão na sociedade. Se não fizer isso, corre o risco de acontecer o que aconteceu. Me parece que tem algo mais grave ainda, que pode ser, o Nicolas pode ter sido beneficiado pelo algoritmo, certo? Aí é mais grave e aí requer uma investigação de outra natureza. Porque veja, se eu tenho uma rede social que eu sou eu tenho o melhor desempenho, eu atuo no TikTok, atuo no Instagram, atuo no X, atuo em várias. Se no TikTok eu tenho maior visualização, se eu faço uma fala no TikTok como essa, deveria ser no TikTok que eu teria uma grande... Mas não foi no TikTok, foi no Instagram. Por que no TikTok não houve grandes movimentações? E só no Instagram? Então isso, eu não estou acusando ninguém, mas acho que isso requer uma observação mais detida das autoridades que precisam avaliar a manipulação da informação de acordo com o interesse político, que não é o interesse público. Porque, neste caso, uma plataforma, um meio de comunicação, ele precisa ter o interesse público acima de tudo, e não o interesse político deste ou daquele campo, que aí eu acho que é destrutivo para a sociedade.
Senador Rogério Carvalho, queremos agradecer a sua presença aqui no Jornal da Xodó. Passou rápido, né, o tempo, então vamos estender o convite para voltar outras vezes para conversar conosco e com o povo sergipano. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Mário, obrigado, Eduardo, obrigado, Tainã, obrigado ao Glauber e ao Kleber que participaram do programa, ao Robson Martins. Eu estou à disposição de vocês. Hoje a gente falou sobre temas complexos, né? Muito profundos, mas eu estou à disposição para tratar. E na próxima o senhor virá para a gente saber se vai ao Senado. Eu vou ao Senado, já vou deixar isso aqui. Eu vou ao Senado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Um abraço.